Olá, amigos da TV Cidade, estamos com mais um CQV, Cidadania e Qualidade de Vida. E para falar de cidadania e qualidade de vida, nada melhor do que convidar as pessoas que estão cuidando do nosso dinheiro. Normalmente, os vereadores que fiscalizam e legislam, né? Palavra difícil, né? Mas desde que foi criado o Observatório Social, eu acho que foi uma bênção para o Brasil, né? Está espalhado por vários, né, presidente? Está em torno de 170, entre 170 e 175 municípios. Tá bom. Ainda é pouco, perto dos 5.526 que temos, né? Sim, sim. Mas vamos chegar lá. E hoje nós vamos apresentar, para quem não conhece, a Geórgia. Prazer. A Geórgia, então, é a nova executiva. É coordenadora do Observatório de Farroupilha. Muito bem. E está nessa função desde Março deste ano. Desde março. E daí? Está observando bastante? Todo dia. Todo dia. Antes tu era observado, agora tu que observa. Agora eu estou no outro lado, né? E daí, Maganica, vamos começar então com um relatório de atividades que é sempre quadrimestral, né? De maio, junho, julho e agosto, e com alguns dados até o final bem de agosto, né? Isso. Então, porque alguns dias atrás, então, nós fizemos a nossa apresentação do quadrimestre, né? Onde, como de praxe, a gente divulga o resultado do que a gente fez durante esses 4 meses. Né? De novo, a gente fez do modo híbrido, presencial e por meio eletrônico, né? Para que ainda tem algumas pessoas que se habituaram já com o modo virtual, então a gente está fazendo dos dois modos. O que é bom, né? A pessoa faz dentro do tempo dela e tal, né? E como é que está o número principalmente, Magni, de pessoas assim, estão com dificuldade de conseguir novos, as pessoas não estão aderindo? Como é que esse chamamento acho que é sempre importante, né? Sim, é sempre importante a gente ressaltar de que a gente precisa de quanto mais voluntários, melhor, porque quanto mais mãos trabalhando, mais a gente consegue resultados, né? Digamos assim, não tem aquele boom, né, de muita gente, mas sempre tem alguém que procura a gente, se oferece, né? Tem alguns que, por motivos particulares, se desligam, uns mudam de cidade. Enfim, a gente continua mantendo aí um número de voluntários mais ou menos estável. Existia na época um pensamento do presidente anterior de fazer algumas conferências, por exemplo, da recepção do pãozinho, da merenda, essas coisas assim. Isso avançou ou a dificuldade das pessoas ainda? Não, isso a gente ainda não consegue fazer, né? A grande parte do nosso trabalho ele ainda está focado na parte da análise das licitações, né? Inclusive, isso aqui foi o primeiro quadrimestre que nós conseguimos analisar 100% das licitações publicadas pela administração pública. A gente está, digamos assim, também fazendo alguma coisa na parte de educação fiscal, né? Tudo isso aí são passinhos que a gente vai ter que dar passinhos de formiguinha para conseguir. E daí, Jorge, como é que funciona assim? Tu está sentindo uma certa facilidade de acesso às informações da própria prefeitura? Tu tem sido bem recebida? Tá evoluindo as coisas assim dentro do que é determinado? Sim, claro que tudo é questão de ler, conhecer, porque também é uma rotina diferente do que eu trabalhava anteriormente, né? Mas tudo é questão de interpretação de leis, né? E editais, né? Então, a princípio eu não tenho muita dificuldade, mas toda semana a gente tem nossas pautas nas reuniões semanais, a gente sempre está com a diretoria também, né, analisando todas as licitações que eu analiso durante a semana, e durante a semana a gente se conversa também, né, por WhatsApp, enfim. A ajuda dos voluntários é muito importante também, né, tem muitas coisas, compras que são materiais técnicos, né, então a gente não detém de todo o conhecimento, acho que ninguém, né, detém de todo o conhecimento do mundo. Então a gente tem que saber a quem recorrer, na verdade, né, para auxiliar. Isso tem ajudado bastante. A gente sempre chama, né, solicita voluntários, né, cada vez mais para auxiliar, né, nessas questões mais específicas, né. Essa atuação do observatório, então, Magni, sempre reforçando, a gente já falou bastante de como que é o que não é, mas eu acho que assim, não custa ressaltar qual é a atuação hoje do observatório assim, que vocês estão conseguindo
com bastante sucesso desde o início disso. Né? Então, uma coisa que a gente bate sempre, né, e é bom lembrar de que o Observatório é uma entidade sem fins lucrativos, né, totalmente apartidária, ou seja, não tem nenhuma relação com vínculo político partidário. Não tem diferença do governo anterior para esse, o padrão vai ser o mesmo. É o mesmo e vai ser para o próximo que vier também, né? Inclusive, a única coisa que causa impedimento de alguém ser voluntário do Observatório Social é se ele tiver uma filiação político-partidária ou se ele for uma pessoa muito ativista nessa área, mesmo que não tenha filiação. Justamente porque a gente caminha numa área nebulosa, né? Política é que nem time de futebol, não adianta querer... É a paixão. Não adianta na hora do pênalti dizer que os dois vão dizer, não, foi. Não foi. Então, digamos assim, tem essa parte que a gente não tem nada a ver com política. A gente segue, digamos assim, padrões, normas do Observatório Social do Brasil, né? O principal objetivo nosso é monitorar a aplicação dos recursos públicos, e quando a gente fala em aplicação dos recursos públicos, a gente está entrando numa série de coisas, né? Tem a parte da compra, da utilização, do desperdício, né? E que nem nós estávamos falando há pouco, a gente ainda está focado mais na parte principal, que é a parte inicial da licitação. A gente espera ter pernas para começar a acompanhar as entregas, para ver como são utilizados, que tem alguns observatórios que fazem isso. A gente também, um dos ramos de atividade é verificar a transparência do município, né? Porque isso é uma lei de acesso à informação, tem a parte de transparência ativa e passiva do município. Tem a parte de educação fiscal, onde procura fazer algumas atividades, principalmente com crianças nos colégios, para tentar conscientizar as pessoas disso, né? Fazer a base. Isso. Inclusive, uma coisa interessante que foi falado uma das últimas vezes que a gente teve aí, que era um trabalho da Força Tarefa Cidadã que o Observatório Social do Brasil estava fazendo para análise dos portais dos municípios, para verificar a transparência, né? Isso foi um trabalho feito junto com o Tribunal de Contas e com a CGU e o TCU. E todos os municípios com mais de 50 mil habitantes teve esse trabalho aí. Aqui do Rio Grande do Sul, todos os municípios com mais de 50 mil habitantes foram analisados. E nenhum portal de transparência do município atingiu um nível satisfatório. Nem o nosso aqui. Nem o nosso. Porque é difícil entrar nesse observatório, no observatório não, perdão, ali na portal de transparência, demora para chegar nas coisas, né? Tu sentiu isso, Jorge, no começo? Né? Como era eu estava do outro lado, na parte do cidadão normal, vamos dizer, né? Que não tinha essa frequência, né? De acessar informações. E quando eu entrei no observatório, a primeira vez, assim, que eu acessei o portal, eu senti dificuldade. Então, eu imagino que as outras pessoas também têm. Sim. Né? E isso vai demorar, eu acho, para ajustar isso, né? Porque tem algumas coisas que eles não querem mostrar mesmo, né? Só que agora, inclusive o resultado do trabalho, quero ver, foi no início desse mês aqui, no plenário da Controladoria Geral da União, o ministro que ele tinha o projeto embaixo do guarda-chuva dele, ele apresentou para o plenário. Opa! Né? Então agora o que acontece? Então agora vai começar um trabalho a nível nacional, principalmente junto com os Tribunal de Contas dos Estados, né? E que os observatórios eles vão começar então a conversar com os municípios, dizendo, olha, administração, a gente tem esses pontos aqui que tem que ser melhorados. Se melhorarem, que bom, conseguimos avançar. Se não for feito o que se espera, aí vai para o Tribunal de Contas e daí ele entra de modo coercitivo, ele entra com a força de lei que ele tem. Que pode até tornar um prefeito inelegível, né? Em alguns casos, dependendo da situação. Eu não sei até que ponto chega, mas eles, os auditores, eles têm poder. Um poder considerável. Né? Muito bem. E com relação ao monitoramento de licitações, Jorge, o que tu pode dizer para nós? Como é que foi esse quadrimestre? Olha, eu tenho alguns dados, né? Posso já ir informando, né? Que daí eu acompanho. Então, assim, como a gente pode ver no monitoramento de licitações, o que mais predominou é pregão eletrônico, e isso é uma tendência que vai
né? Cada vez mais, principalmente em abril do ano que vem, assume então a nova lei de licitações 14.133. Então sai tomada de preço, sai, né, essa questão mais presencial e se torna mais virtual. Então quem não está, vamos dizer, acostumado, né, com a questão virtual, acaba tendo que se obrigar para poder participar, né, para, se puder, né, tiver interesse em participar das licitações. E na parte de situações, né, a gente percebeu que teve desertas, assim, né, são 11 desertas nessa... que ninguém teve interesse? Nenhuma empresa participou. Né? E tivemos 8 fracassadas. As fracassadas são aquelas que participou uma ou mais empresas, mas dentro de N motivos. Pode ser porque fracassou porque ela ofertou um valor maior do valor estimado no edital, então não pode, é uma lei, né? Então acaba desabilitando a empresa se ela ofertar maior. Ou falta de alguma documentação, certificado de uma negativa, né? Enfim. No universo de quantas que foram... Foram analisadas 150, mas encerradas mesmo foram 109, né? Ainda tem algumas ainda em andamento. E com relação aos vencedores das licitações, Margarida, não mudou muita coisa, né? Porque a licitação é ali, cumpriu, tudo bem? Assim, a gente continua tendo uma grande maioria de vencedores fora do município de Farroupilha, né? Esse também é um trabalho que a gente vai tentar fazer junto com as entidades de classe para ver se a gente consegue ver o porquê que está acontecendo isso, né? Por que as indústrias daqui não participam, né? Se é por dificuldade, por desconhecimento, né? Inclusive para tentar ajudar um pouco isso nas nossas redes sociais. Quando saem as licitações, nas nossas redes sociais a gente publica um informativo, né? Teve até gente que, sei lá, se por desinformação ou má fé mesmo, tentaram dizer, vocês estão ajudando a prefeitura, não. A gente simplesmente pega e coloca nas redes sociais informando, tem licitação sobre isso. É uma outra maneira, porque... Informativo, né? Sim. O que está de errado? Porque talvez nem todos tenham o hábito de diariamente entrar no portal da prefeitura e lá olhar quais licitações que foram publicadas naquele dia. E com relação ao número do Observatório Social, desses 114 mil que foi deixado de ser gastos, no caso, né? O que números é que tu pode trazer para nós aí, Jorge? Dentro desse valor nós temos o cancelamento da compra da câmera fotográfica, né? Que é aquela que gerou polêmica. Essa foi para as redes sociais. Né? Gerou mídia. Né? Bastante. E a outra foi cancelamento também de um contrato recém-assinado com uma empresa para serviço de escolta, né? Então eles necessitavam de uma empresa que fosse armada. E aí a gente só consegue visualizar realmente depois, quando feito, né, a habilitação da empresa, né, quando ela encerrou. Então a gente olhou as documentações que estavam anexadas no portal e viu que eles tinham uma certidão, um certificado, mas que não era um curso de armada, e sim de não armada. Então a gente informou e a prefeitura agradeceu, sim, né, porque foi realmente uma coisa que eles não tinham observado. Então, praticamente na análise de todas essas, só surgiu 2 casos. Então. 2 casos, assim, que a gente entrou com ação. E é claro, a câmera fotográfica é uma questão, assim, coletiva, né? O observatório enviou o ofício muito antes de sair nas mídias, né? Então, o nosso trabalho, ele é bem discreto, né? Nós não... Cada ofício que nós protocolamos, a gente não fica postando, não fica divulgando. Mas é enviado, sim, os questionamentos para a prefeitura, né? Eles nos responderam depois que iriam cancelar, né? O contrato, enfim... Mas com a ajuda da comunidade, a manifestação, isso reforçou um pouquinho também. Ajuda. Dá uma mãozinha. Se todos se unirem, né, e cada um se indignar realmente, é correto, cada um tem o seu, é dinheiro seu espaço. Público, né? É o dinheiro que sai do nosso né, bolso, É isso aí. É dinheiro de todos. É isso aí. Com relação ao monitoramento do legislativo, né, que é uma polêmica
os vereadores, no começo, uns não assinaram, outros assinaram, não é do teu tempo, é do anterior ainda, né? Isso aí foi aquela época do termo de eleição, compromisso da eleição, né? E como é que está hoje? Pelos números que a gente recebeu ali, são 161 projetos, né? 66 retirados e 83 aprovados. Quer dizer que se retira quase a mesma coisa que aprovado. E tem uma explicação para isso, presidente? Eu não sei. É meio complicado, né? Digamos assim, com relação a esse monitoramento do legislativo, uma coisa que é bom a gente deixar claro, porque se alguém for entrar lá no portal da Câmara de Vereadores, vai ver que na verdade não são 160 projetos, são menos. Só que para a gente conseguir contabilizar isso, por exemplo, tem vezes que um projeto todos os vereadores assinam. Então não tem como a gente, assim, até por uma questão de bom senso, pegar e dizer assim, acreditar ele só para um vereador. Então acredita para então, todos. para todos, né? O 161 não é real, ele é real pelo número de vereadores que... Isso. Entendi. Porque senão a gente não consegue contabilizar isso, né? Vamos supor, se tivesse 16 vereadores para esclarecer o público e tivesse 10 projetos e todos assinassem, daria os 160. Isso. Tá, então tem alguns que só o vereador que apresenta o projeto, que assina, tem outros que é a bancada dele, tem outros que são duas bancadas, né? Entendi. É um bom esclarecimento, porque se tu olhar assim, a metade praticamente, né? Mas aí a coisa muda um pouco de figura, né? Porque, digamos assim, os retirados praticamente eles são focados em um ou dois vereadores, né? Que mais apresentam em coisa. E eles devem ter os motivos e razões deles para isso, né? Até hoje a gente não... Eles querem ser campeões de apresentar requerimentos e projetos, talvez, ou não? Eu não sei se chega a isso, né? Mas eu me lembro que quando a gente apresentou esse projeto, a gente foi muito criticado por todos os vereadores, dizendo que nós estaríamos incentivando a proliferação de leis sem grande utilidade, né? E na época a gente disse, olha, quem pode evitar isso são vocês mesmos, porque são vocês que aprovam ou não, né? Então, se uma lei não tem lá grande aplicabilidade, é só não aprovar. Só fazer a função. Exato. Mas, enfim, independente de concordar ou não, essa é a maneira que a gente encontrou até agora de fazer isso. Nós estamos alinhados com todos os municípios do Brasil, ou seja, quando alguém encontrar uma maneira melhor de fazer, a gente vai aplicar ela. Não estão inventando a roda, arrumaram uma métrica para ter uma base, né? Então, como a gente não tinha nada, a gente tinha que começar a fazer alguma coisa. Começamos por aí. Vamos ver, depois, quando terminar esse mandato, se a gente encontrar alguma alternativa melhor, a gente aplica. Porque na realidade ninguém gosta de ser controlado, né? É ruim, né? Por isso que o Observatório Social incomoda, né? Porque vocês vão lá na veia, né? Para ver o que está acontecendo. Em todo lugar, eu acho, quem está sendo auditado, ou avaliado, observado, todos é desconfortável, de certa forma, mas é uma coisa necessária, né? Principalmente porque o dinheiro é de todos, né? Sim, com certeza. Jorge, sobre a educação fiscal desses alunos que vocês fizeram, como é que foi esse procedimento? Bacana. A UX, ela dá uma abertura bem bacana à disponibilização e os professores, né, das aulas. Então, nós ensinamos duas turmas, começamos com duas turmas, né, uma de administração e outra de direito tributário. Ensinamos eles a acessar o portal da transparência, a buscar onde estão os empenhos, né, os valores investidos, né. E com a administração a gente fez um indicador das dispensa pequeno valor, que são aquelas que, de acordo com a lei, tem até um teto, né, que pode comprar sem licitação, dispensa de licitação, né. A gente lembra desse teto hoje, quanto é que é?33. Pela lei, a 866 é 8 mil, para compras normais e serviços é 33, né? E agora com a nova lei vai aumentar um pouquinho, Pois né? porque tem um pouco baixo, né? Sim. E ainda por cima tem um detalhe com isso, né? Esse valor aí não quer dizer que é para cada licitação, né? Por exemplo, é para um conjunto. Por exemplo, tu vai lá hoje e compra pneu.
Amanhã tu vai e compra pneu. Ah. Isso vai somando, sabe? Não é assim, eu vou lá todos os dias, porque senão acaba com a licitação, né? Sim. Então, digamos assim, na área de pneus, durante o ano eu posso chegar até isso. Entendi. por categoria, né? Categoria, Isso, é então, coisa justa, né? chegou no teto do valor, não importa se o ano não terminou, mas chegou Aí ali, vai daí ter- tem que licitar, aí tem que abrir boa, licitação. boa. E o direito tributário, só finalizando, então a gente fez então um indicador buscando lá nas receitas quanto foi arrecadado de tributos e quanto que depois foi repassado para educação e saúde, né? Então são indicadores bem importantes, né? Tá tudo dentro dos conformes. Tudo dentro dos conformes, então eles chegaram à conclusão que... E, por exemplo, assim, sempre se fala que aqui se investe mais em saúde do que o normal. É muito acima? Lembra dos números, não? não vou Não, lembrar de percentual não, de não, cabeça. né? Mas tranquilo. Até porque a gente finalizou ali em maio, foi bem no início do quadrimestre, né? Sim. Então a gente começamos no primeiro quadrimestre com a administração e fechamos com direito tributário no segundo quadrimestre. Legal. E esse negócio da educação fiscal, né, presidente, eu acho que é uma maneira de formar novos observadores, né? Porque eles vai despertar neles essa vontade de controlar, né? Acho que é bem interessante. E é que nem quando começou, digamos, a obrigatoriedade do uso do cinto de segurança, né? Ninguém queria, hoje em dia todo mundo sabe, né? E todo mundo faz. Então é uma maneira, eu acho, de a gente conscientizar a população disso, né? E a criança sempre cobra o pai. Pai, tu não está usando cinto. É verdade. Então, de repente, a educação fiscal acho que é um caminho, né? Nós pretendemos ampliar, claro, né, mais atividades para o ano que vem. Claro que a gente não tem braços nem pernas suficientes, né, para fazer projetos muito grandes, mas a gente vai tentar com lotes pilotos devagarinho, né, fazendo projetos. E quem dá essa aula para os alunos? Nós, Do eu observatório. e um dos vices, a gente foi na sala de aula e ensinou eles a entrar no portal. Legal. Fizemos um portfólio, né, um passo a passo. Fica um apelo aqui para os professores que têm muito conhecimento e estão em casa, às vezes, já viram quase todas as séries do Netflix, né? Então, venham para o observatório, dá uma aula para... Não precisa ser doutor, né? Vocês vão explicar como é que é o trâmite, né? Como que se acessa. E vão lá repassar para os alunos. É uma maneira de nós aposentados ter uma atividade que quem faz uma coisa assim se sente bem, né? Claro. Porque se sente útil, né? E na nossa cidade, né, Wagner, chega um ponto que a gente tem esse dever de passar o conhecimento, né? Exato. E quantos aposentados, eu sempre falo isso, quantos aposentados em casa, advogados, professores, enfim, um monte de categoria boa aí com conhecimento acumulado, que poderia passar para o observatório essas suas horas ali. Vocês exigem o quê? Nada, né? Dentro do que... É voluntariado é mesmo. voluntário. É voluntariado. É 101% voluntário. Depende do que quer fazer, né? Exato. É isso aí. E, presidente, o ambiente de negócio, o que é essa parte aí que foi falada aí no ambiente de negócio? O ambiente de negócio é justamente essa parte, digamos assim, da gente incentivar as empresas aqui a participarem. Né? Os locais. Porque como a Georgia falou, o ano que vem entra em vigor a nova lei, apesar que ela já está, mas o ano que vem ela extingue a 866. Então, a partir daí, 99% das coisas vão ser tudo no modo do leilão eletrônico. E daí acontece coisas que já está acontecendo, né? Tem gente lá de Goiás vendendo bolacha para a administração aqui de Farroupilha. Verdade. Tem cara lá de Belo Horizonte vendendo pneu para a nossa administração pública. Ele ganha lá, daí ele repassa para um cara de Santa Catarina que daí entrega aqui. Então, quer dizer, se tem toda essa máquina ali, porque já tem gente, sabe, tem pessoas que já se montaram para isso, né? Especializaram em licitação. Então, veja bem, se fosse alguém aqui do município que entrasse na licitação, toda essa... um ganha, passa para o outro de frete, ele pode pegar e baixar o custo dele aqui e entregar ele. Ganhar aqui, né? O imposto fica no município, alimenta a nossa economia. Gira aqui o dinheiro. Emprego, Assim está indo lá para É um outros ciclo, estados. né? É um ciclo, né? Vender mais, né? Lucra mais e... Mais imposto, né? E infelizmente isso não é uma coisa só de Farroupilha. Várias cidades estão acontecendo isso e os observatórios estão começando a levantar isso e tentando
encontrar meios da gente conseguir reverter isso. Eu acho que o presidente tem razão, as entidades é o caminho, né? Sim. Falar com os presidentes, de repente, né, eles têm, a Cindy Loja tem café da manhã, a Six tem almoço, né? Então todos têm uma atividade para passar isso para eles, né? Porque eu acho que estão perdendo dinheiro na cidade aí, né? Sim. Porque... E não é uma coisa muito difícil, porque se tu está com as tuas obligações fiscais em dia... A maioria está, né? Sim, uma grande maioria está. Com relação a essa parte da comunicação, Jorge, que tu trouxe por último ali, que tu passou para nós, né? Sim. Que o relatório, se a gente fosse falar, ficaria muito tempo aqui, né? Sim, Então a gente elencou os principais dados ali para fazer alguma coisa mais rápida, né? Ser voluntário, denunciar, como é que vocês estão sentindo que a comunidade está chegando no observatório? Olha, eu digo assim, eu não tenho histórico de antes, né? Como eu sou nova, né, no observatório, né? Mas eu percebo, assim, que tem, sim, algumas pessoas que nos contatam. A gente solicita ajuda para outras pessoas, para voluntários, né? Ajuda nas análises, o pessoal tem respondido. Então, a adesão, assim, é bacana. Poderia ser melhor, claro, né? Porque é complicado quando as pessoas, durante o dia, elas estão trabalhando no seu horário de trabalho, têm suas obrigações, enfim. Então, tem vezes que fica mais difícil durante o dia, né? A gente contatar. Mas o que a gente sempre informa, querem questionar, sugerir ou nos informar alguma coisa, que seja por WhatsApp, né? Posso comentar novamente? Eu acho que vai estar ali. Inclusive, nós vamos colocar direto ali, vamos confirmar só. Isso. Pode falar o número. É número. o 549-919-2260. Isso, vai estar durante todo o programa ali, então, né? assim, o WhatsApp, então, tá comigo, né? Então, no que eu conseguir dar retorno, né? Pode ir presencialmente lá na UX. Pode ir presencial, lá na nossa a base sede. De vocês. Seria até interessante, porque as pessoas conhecem o local, a gente pode conversar mais. A aproximação presencial é melhor, né? A conversa se torna melhor. E o e-mail também, né? Eu também estou com ele aberto todos os dias. Mas eu acho que o WhatsApp é mais prático. O WhatsApp é bem mais prático. O Zap funciona. É rápido. Presidente, eu queria fazer uma pergunta que pode ser final, mas se tiver mais alguma coisa podem falar, né? Chegou alguma coisa que o Observatório teve que encaminhar para o Ministério Público ao longo do teu conhecimento no Observatório Social? Não. Nem na gestão anterior, nem na atual? Não lembra de algum fato, não? Não, na gestão anterior a gente teve umas 2 situações que a gente encaminhou. Uma foi para o Tribunal de Contas da União, que ele também foi encaminhado para o Tribunal de Contas do Estado. O da União, se eu não me engano, não veio resposta ainda. Do Estado, eles acharam que não tinham provas suficientes para aquilo, né? No mais, não tem isso daí, né? Porque é uma linha direta com a prefeitura, né? Se eles não atendem, o azar é deles, né? Porque vai adiante, né? Porque qual é a metodologia nossa? O que é? Primeiro a gente tenta conversar com a administração. Certo. Bom, se não a gente não acha que a resposta não foi satisfatória, o próximo passo é encaminhar isso para a Câmara de Vereadores. Se a gente vê que também as coisas não se mexem, daí a gente parte, ou dependendo do Tribunal de Contas do Estado, da União, dependendo de onde vem a verba, né? Na gestão anterior e nessa, teve caso de ter que mandar para a Câmara? Vereadores? Sim. Teve casos também. Nós tínhamos aqueles 2 casos, né? Um deles foi de um evento, se não me engano, do lançamento da Agenda 2040. A 2040, né? Até eu li sobre. Teve o caso aquele que depois gerou todo aquele processo de impeachment. Mas foi os 2 casos. Né? Os 2 Nessa casos. administração ainda não precisou mandar para os vereadores? Não. E a gente torce para que não tenha necessidade. Né? Até porque a gente sabe que tem 3 integrantes do alto secretariado que participaram do observatório. Sim. Então eles conhecem a sistemática, né? E tenho certeza que eles estão atentos para isso, né? Sabem como é que funciona o observatório, vão ter que... Eu acho que sim, com certeza eles estão... O passo é mais controlado. Isso. Muito bem. Uma coisa que eu acho interessante falar também, porque que nem aconteceu o caso da câmera fotográfica e algumas outras situações, né?
o importante é as pessoas compreenderem que a gente monitora a aplicação dos recursos públicos do município, né? Em cima disso, são 5 leis, 5 princípios da administração pública, que é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, enfim. Digamos assim, então a gente trabalha olhando essas coisas, assim, não pode sair do que está legal. Mas, além disso, tem uma coisa que se chama que é a discricionariedade do poder público, ou seja, a população votou para que lá esteja um prefeito. E ele estando lá, ele pode fazer uma grande quantidade de coisas, tudo que não for ilegal ele pode fazer. Eu vou gostar, não vou gostar, bom, aí é problema meu, né? Resolve na próxima votação. Exatamente. Só que tem vezes que as pessoas não compreendem isso e acham que a gente deveria impugnar tudo. Não, se não tem problema, se não está infringindo nenhuma lei, né? Por exemplo, a gente já teve um questionamento ontem, qual era o nosso posicionamento sobre a compra do moinho. Já? Já. Ontem mesmo? Ontem mesmo. Então, digamos assim, não compete a nós. Tá né? legal a compra? Fazer o quê? Se a administração achou que era interessante participar, e ela participou e comprou, se fez tudo de modo legal, era um leilão. Está dentro dos conformes. Está dentro dos conformes. Muito bem esclarecido. Jorge, alguma dificuldade que tu tem no dia a dia, tu quer passar para as pessoas, ou quer convidar as pessoas? Eu convido as pessoas de qualquer área, principalmente na parte de engenharia civil, que é a parte de obras, né? Que a gente tem muitas licitações para analisar projetos, parte de alimentos, enfim, que se tiver interesse em participar, em ser voluntário, a gente não solicita com muita frequência, é quando necessita mesmo, né, tirar uma dúvida ou olhar um projeto. Então a gente convida as pessoas, né, que nos ajudem, nos auxiliem, quanto mais mentes, né, observando ali e olhando os editais, mas é tudo, claro, tudo para o bem do município, né? Nós não estamos aí nem para ficar contra o prefeito e nem contra a oposição. A gente é neutro, né? Como a gente conversou. Então, nós estamos aí para fazer a coisa certa. Né? Buscar o bem Buscar o correto, coletivo. O correto, isso aí. Era isso, presidente, por hoje? Era isso. Eu acho que só, finalmente, né? A gente agradecer todos os mantenedores do Observatório Social, né? Quer nominar, pode nominar, ou não, né? Que não, porque alguns não gostam. Tem alguns que pedem para não aparecer e a relação ela é grande, então a gente poderia se esquecer. Que bom, né? Então, porque sem eles a gente não conseguiria estar fazendo esse trabalho, né? E agradecer mais uma vez a TV Cidade pela oportunidade de a gente poder vir aqui e conversar um pouco sobre o observatório.